Olá, minha gente! Hoje eu tenho uma pergunta bem séria para você. Você sabia que querer ter filho não é a mesma coisa de querer ser mãe? Bom, meninas, hoje eu vou contar para vocês a que foi quando eu descobri minha gravidez. Então, bora pro vídeo! Mulher, eu não acredito que você não é inscrita ainda nesse canal. Menina, se inscreve aí para ficar por dentro de vários papos que rola por aqui. Ó, não vou nem falar para você curtir esse vídeo porque ele ainda nem começou. Mas vamos lá, vamos nessa. Bom, se eu chorar, relevem. Esse é um assunto muito sensível, tenho certeza que tanto para mim quanto para outras mamães que estão por aí. Gente, eu descobri a minha gravidez num momento muito esquisito. O meu marido, ele estava viajando a serviço, ele já estava mais ou menos um mês fora de casa e eu estava na casa da minha sogra. E um dia, assim, um belo dia, eu acordei e falei, quer saber? Vou comprar um teste de gravidez. Simplesmente eu senti aquilo no meu coração e resolvi comprar o teste e fui fazer. Eu comprei daqueles mais baratinhos que tem na farmácia, que vem 2 risquinhos. E, poxa vida, eu não esperava mesmo ver aquele resultado. Então, quando saiu positivo, eu fiquei assim, em choque. Eu não sei nem explicar. Tipo, eu acho que eu só chorava, assim, eu tava na casa da minha sogra, meu marido nem tava lá. Mas eu queria ter certeza, né, porque a gente, sei lá, quando a gente não tá planejando, quando a gente não tá preparada, a gente nunca acredita, né, nos resultados que vem em teste de farmácia. Então, eu fui correndo fazer um exame de sangue, tipo, no mesmo dia. E no mesmo dia saiu o resultado e eu fiz daquele quantitativo que mostra a taxa de hormônio e tava assim, bombando, super alto já. E o pior de tudo é que eu não podia contar aquilo nem pro meu marido, porque ele tava num serviço lá que era e tal. Então eu tive que ficar guardando aquilo por algum tempo. E, cara, aquilo foi me consumindo muito, porque eu tava mal, eu não queria aquilo agora. E eu não podia conversar com meu marido, então eu fiquei vários dias, assim, muito sofrendo, né, sozinha. E aí eu mandei no WhatsApp dele. Sim, gente, eu contei pra ele no WhatsApp que ele ia ser papai. E do mesmo jeito que eu não tava planejando aquilo agora, ele também não. Então, assim, ele ficou extremamente chateado, ficou muito assustado. E aquilo me deixou pior ainda, porque eu já tava triste, eu já tava mal pra caramba. E aí ele ficou triste, e aí eu fiquei mais triste ainda. Ou seja, foi tipo uma merda completa, assim, nossa, foi o pior momento das nossas vidas. E sabe, a pior coisa pra mim naquele momento era que eu ainda não tinha terminado a faculdade, eu não tenho emprego, eu não tenho renda fixa, então eu ficava pensando, caraca, como é que eu vou fazer pra sustentar uma criança, sabe? Tipo, é muita responsabilidade, eu tô estudando ainda, tô no último ano agora, então assim, isso me assustava muito, eu ficava muito chateada, porque eu achava que eu não fosse conseguir fazer mais nada da minha vida por causa dessa gravidez. E aí foi começando o pré-natal, todo mundo tipo, esperando e emocionado com a primeira ultrassom, ouviu o coraçãozinho e blá blá blá, e foi completamente diferente. A primeira vez que eu fiz a ultrassom, que eu escutei o coraçãozinho do bebê, nossa, eu não consegui, tipo, ter reação nenhuma, sabe? Eu só ficava... Eu falei que eu ia chorar. Eu não consegui ter reação nenhuma, eu só ficava mais preocupada ainda porque aquilo realmente era verdade e aquilo realmente estava acontecendo. Então, na ultrassom eu não fiquei nem um pouco emocionada, assim. Eu só fiquei mais assustada ainda do que eu já tava. Durante os exames da gestação, de pré-natal, essas coisas, eu só conseguia sentir raiva. Nossa, eu ficava com muita raiva. Não do bebê, sabe? Tipo, como psicóloga, eu sei que o bebê pode sentir isso. Só que eu não tava com raiva do bebê. Eu tava com raiva de mim. Eu tava com raiva de eu não ter tido responsabilidade, de tomar remédio direitinho e tal. Então eu ficava me culpando muito por tudo aquilo que tava acontecendo. Mas eu sempre procurava pensar assim, olha bebê, isso não é culpa sua, isso é culpa minha, você não tem nada a ver com isso, fica quietinho aí, que eu vou dar um jeito nessa loucura que tá acontecendo na minha vida. Gente, se eu falar pra vocês que eu tive sintomas, que eu tive isso, que eu tive aquilo, eu estaria mentindo. Então assim, eu quase não tive sintoma nenhum, me sentia muito normal, assim,
comparado com o que outras mães falam, mas com o pouco que eu sentia, eu já ficava pé da vida por saber que era uma gravidez. E toda vez que eu começava a ficar com raiva e tal, meu marido ele começou a aceitar melhor o que estava acontecendo nas nossas vidas, porque ele sempre foi mais racional, assim. Então, isso me ajudou muito. E eu nunca entendia qual que era o lado bom de ser mãe, sabe? Qual que era o lado bom de ter um filho. Eu achava que fosse só prejuízo, só coisa ruim, só complicação, só trabalho. E aí um dia eu vi um texto no Instagram onde dizia que ser mãe era melhorar como ser humano. E no texto falava sobre como você tinha, que se tornar uma pessoa melhor para dar exemplo para aquela vida que só dependia de você. Eu teria que me alimentar melhor para dar exemplo para a criança comer melhor. Eu teria que deixar de falar palavrão para não ensinar aquilo para a criança. Eu teria que ter mais fé para poder ensinar aquilo, mostrar Deus para a vida daquela criança. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, muito mesmo, não sei nem explicar. Tipo assim, mudou, virou uma chavinha muito doida na minha cabeça. E eu falei, caraca, não é só coisa ruim. Me tornar mãe vai me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E lá no começo do vídeo eu perguntei pra você se você sabia a diferença entre ter um filho e ser mãe. Nesse texto eu vi que ter filho era muito simples, porque assim, eu sempre quis ter filho. Eu falava pra todo mundo, eu quero ser mãe nova, eu quero ter filho. Só que eu não fazia ideia de que eu não queria ser mãe, de que eu não estava preparada pra ser mãe nesse momento. Eu dizia que eu queria ter filho porque... Porra, tá sujo. Não fez diferença. Porque eu não tinha ideia da responsabilidade que isso ia me trazer, do peso que isso ia fazer na minha vida, sabe? Então, quando aconteceu, que eu comecei a entender o que seria, aí sim eu comecei a ficar preocupada. E aconteceu uma coisa muito engraçada durante esse período, seria cômico se não fosse trágico, que eu perguntei para uma amiga minha, beijo Lê, se ela queria ter filho, quando que ela ia ter filho, aquela coisa que toda grávida faz, E aí, você vai ter filho quando? Enfim. E ela me respondeu a seguinte frase: não pretendo ter filho tão cedo porque eu ainda não estou preparada para deixar de ser protagonista da minha vida. Gente! Mano do céu, misericórdia. Isso mexeu com... Cara, foi tipo um soco assim, sabe? Tipo, nossa, como se eu tivesse levado uma voadora no meio da cara. Porque eu também não estava preparada para deixar de ser protagonista da minha vida. E eu vou chorar de novo, gente, para. Respira, reage, mulher, bota um cropped. E eu também não estava preparada para deixar de ser protagonista da minha vida. Eu não estava preparada para as pessoas mandarem mensagem para mim perguntando como é que tá o bebê. E não perguntarem como é que você tá. Gente, isso é uma coisa que acontece muito e que mexe muito com as pessoas. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, que eu não seria mais a principal personagem da minha vida, isso me abalou muito e foi bem difícil de aceitar. E conforme o tempo foi passando, hoje eu tô com 17 semanas, eu vi que não tinha mais jeito, que isso realmente estava acontecendo e que eu ia ter uma filha. Mas assim, eu não posso dizer que no final tudo valeu a pena, até porque eu nem cheguei no final. Eu só posso dizer pra você que não tem segredo imediato para uma gravidez não planejada, que você não vai de um dia pro outro aceitar e ficar 100% bem depois de você descobrir que você vai ser mãe, depois de você descobrir que você vai ter uma vida que vai depender somente de você, sendo que você não estava preparado e não queria isso para aquele momento, sabe? A única coisa que vai fazer com que você entenda melhor o que está acontecendo é o tempo. É mais gostosinho depois que você descobre o sexo e dá um nome e tal e começa a tratar o bebê como um indivíduo mesmo. Então, minha linda, se você tá gravidinha, se você tá se sentindo culpada por estar com raiva do que tá acontecendo, fica tranquila, respira. Fica calma, porque o tempo vai fazer com que melhore tudo. Você não é obrigada a ficar bem e as pessoas em volta também não tem nada a ver com isso. Se permita sentir o que você está sentindo agora e entenda que se aconteceu, era para ter acontecido e que com o tempo você vai aprender
a ser uma mãe e não a ter só um filho. E como eu sei que assim como eu precisei, muitas futuras mamães que estão aqui me assistindo precisam conversar com alguém, eu vou me dispor lá no Instagram, @estamosconversados, vou deixar aqui, para poder conversar com vocês pelo direct, porque eu já passei por isso. Então, se você quiser falar com alguém que te entenda, estarei lá pra gente bater um papo e para desabafar mesmo. Bom, meninas, então se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse e mais alguns outros que eu coloco lá. Se você se identifica com esse vídeo, deixa o like aí pra mim, pra eu saber que você gostou desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com as futuras mamães que precisam levar esse recado pro coração. E se você passou ou está passando por algo parecido, deixe seu comentário aqui embaixo, conta pra gente o que aconteceu, como é que foi a sua jornada e como é que você superou. Então é isso, minhas lindas, um beijo e até o próximo vídeo.